O vídeo de hoje é sobre os famosos, muitas vezes temidos, mas sem dúvida muito úteis quando bem indicados na clínica, os benzodiazepínicos. Vamos lá. Os benzodiazepínicos, conhecidos como medicamentos de tarja preta, que são o diazepam, o clonazepam, o temazepam, o alprazolam, midazolam e afim. Vai um monte de pan aí que se eu vou me enrolar, se eu quiser falar rápido todos os benzodiazepínicos. Eles são rapidamente absorvidos no intestino e rapidamente atravessam a barreira hematocefálica e fazem um efeito bastante rápido. Também atravessam a barreira placentária e por isso são absolutamente contraindicados durante a gestação, podendo trazer malformações para o bebê e risco de depressão respiratória. Bastante usados como remédios para reduzir a ansiedade. O primeiro uso deles eram como anticonvulsivantes e eles produzem o efeito de relaxamento muscular e por isso acabam tendo esses efeitos como bastante utilizados, principalmente no início do tratamento das principais doenças mentais, como depressão, misto de depressão e ansiedade, transtorno de pânico, toque, episódios psicóticos na fase aguda, em que a pessoa está com muita agitação, na mania, que é aquela excitação do transtorno bipolar. Então, a fase inicial do tratamento são medicamentos bastante importantes de serem associados com os outros medicamentos que vão realmente agir lá no mecanismo principal que está causando a doença mental. Eu vou explicar melhor. Sem contar, obviamente, o uso mais indiscriminado que a gente tem que ter cuidado dos benzodiazepínicos, que é o uso na insônia, porque ele é sedativo e hipnótico. Mas por que a gente tem que ter tanto cuidado com o uso dos medicamentos benzodiazepínicos? Tanto cuidado com os... Travou no benzodiazepínicas, falei benzodiazepínicos. Vamos lá, vamos de novo? Muito cuidado com os medicamentos benzodiazepínicos. Por que a gente tem que ter tanto cuidado? Porque eles, com o uso prolongado, sem monitoramento médico, causam a dita dependência. O que é dependência? É você ficar preso àquele remédio e não conseguir mais viver sem ele, porque o seu cérebro precisa daquele remédio para ir de doses muito maiores para dar o resultado, seja de relaxamento, seja de diminuição da ansiedade ou de conciliação do sono. A insônia tem que ser investigada antes de ser tratada de uma maneira indiscriminada. Senão, eu só estou aí remediando e não estou tratando a causa. Tentando explicar o mecanismo, como os benzodiazepínicos, os tarja preta funcionam, eu vou tentar dizer para você, de um jeito simples, que nós temos no nosso cérebro um principal mediador, que é o mediador calmante, digamos assim, que inibe o seu cérebro, deixa você com sono, deixa você calmo, sem estar toda hora ligado, hipervigilante, que é o mediador GABA. GABA é o principal mediador inibitório do sistema nervoso central. E o que esses remédios fazem? Eles se acoplam, eles se ligam a um receptor que é sensível ao GABA. E o que acontece? O receptor se abre e entram íons cloreto. O íon cloreto, ele despolariza o cérebro fica todo com uma menor excitabilidade, então as coisas acontecem e você fica take it easy, sabe? Você fica muito menos excitável, irritável. E esse mecanismo é um mecanismo que faz com que as pessoas, quando tomam esses remédios, falam assim, puxa, doutora, esse remédio tira com a mão. Mas aí é que tem o grande perigo e a grande questão. E qual é o perigo, Tânia? O perigo é que você não trate a causa base. Os benzodiazepínicos não tratam a origem da instabilidade do humor e da desregulação do humor e de outras funções que acontecem no transtorno bipolar. E muito menos em episódios de agitação psicótica, por exemplo. Então, eles são úteis? Claro que são úteis, mas eles são úteis como um complemento do tratamento que vai agir na causa, em termos de
resultados concretos, os benzodiazepínicos diminuem o tempo que você ficava lá rolando para pegar no sono. Então ele diminui a latência do sono, ele diminui os despertares à noite, aumenta o tempo total de sono. Devem ser usados com muito cuidado, muita cautela em pessoas que têm asma e bronquite especialmente severas, porque tem o risco de depressão respiratória. Mas ainda em quem tem apneia do sono, aquelas pessoas que roncam muito e têm pausas respiratórias. Muito cuidado na prescrição desses medicamentos para idosos, porque eles diminuem a acetilcolina cerebral, que já está reduzida no idoso, e aí pode piorar o desempenho cognitivo desse idoso, aumentando o risco de quedas. Também bastante cuidado em quem opera máquinas, dirigem ou tem trabalhos perigosos a altas alturas, porque diminui o desempenho motor, pode diminuir a atenção e com isso aumentar o risco de quedas ou acidente no início do tratamento. Efeitos indesejáveis: nós temos a sonolência durante o dia, uma sensação de cansaço. Algumas pessoas descrevem prejuízos da memória. Benzodiazepínicos de meia-vida curta, pode acontecer uma insônia de rebote nos dias seguintes. Reações menos comuns são a reação que a gente chama paradoxal, que é, em vez da pessoa ficar mais relaxada e melhorar o sono, a pessoa ficar mais agitada. Isso pode acontecer em idosos e crianças e em alguns adultos, mas é uma ocorrência que não é tão frequente. Pessoas que fazem uso de muitos remédios para pressão, diabetes e outros problemas de saúde, é muito importante que o médico veja o perfil de interação entre os benzodiazepínicos e esses outros remédios, para não descompensar essas outras condições que estão sendo tratadas. Como eu havia dito antes, no uso prolongado, ocorre o fenômeno da tolerância, ou seja, de você precisar de doses maiores desses remédios para atingir o mesmo resultado que você tinha, de atingir o sono, ficar mais tranquilo. E por isso o uso é muito indicado no início do tratamento por 1 mês a 2, mas não no uso indiscriminado por muitos meses. O uso crônico pode sim gerar dependência química. E como que a gente caracteriza a dependência química? Muitas vezes você começou usando o clonazepam de 0,5, dali a alguns meses, e aí ele dava um bom resultado para você. Dali a alguns meses, você começou a precisar usar 2 miligramas de clonazepam. Mais 1 ano, você precisou usar 1,5 para atingir o mesmo efeito. Isso é o fenômeno da dependência. Uma outra coisa que caracteriza a dependência de benzodiazepínicos é a síndrome de abstinência. O que é isso? Quando você para de usar o benzodiazepínico, vem uma reação de muita agitação, piora da insônia, uma avidez, uma necessidade imperiosa de pegar de novo aquele remédio, tomar de novo aquele remédio, porque o quadro vem muito intenso de agitação, insônia, e aí a gente sabe que a pessoa já desenvolveu um processo de dependência, passa mal, sua, tem enjoo, dor de cabeça, ou seja, uma série de reações na fisiologia pela dependência química da medicação. Tudo isso pode ser evitado com o tratamento adequado da depressão, da ansiedade, do transtorno de pânico e da insônia, entendendo a causa e usando outras categorias de remédios que não vão te causar a dependência se você ficar usando somente o benzodiazepínico, que infelizmente é o que a maioria das pessoas acaba fazendo por desconhecimento. Você gostou do vídeo? Então, se você gostou, me prestigia com seu comentário, isso me estimula a produzir cada vez mais conteúdo. Você ficou com dúvida? Então coloca aqui seu comentário, e se você curtiu, compartilha com as pessoas. Vamos quebrar o tabu, aumentar o grau de informação sobre o que são os transtornos mentais, o que os remédios fazem, o que eles não fazem, e aí procurar ter mais qualidade de vida e saúde mental integral. Então eu te espero no próximo vídeo, coloca aí o comentário e a gente se vê logo, logo.